Boa tarde, meu nome é Henrique Salmazo e eu vim aqui apresentar o meu TED sobre descentralização da informação na internet. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre me mostrava um pouco sobre o mundo da internet. Ela mostrava as interconexões que a gente fazia e as informações que eram compartilhadas por lá. Era mágico, de certa forma. Atuava como uma teia, onde tudo conseguia se conectar de alguma forma. Essa internet que vos falo, infelizmente, se foi há muito tempo. Hoje em dia, nós concentramos toda a informação da internet em grandes bolhas, de certa forma. Essas grandes bolhas recebem todas as informações que a gente compartilha um com o outro e redirecionam para cada um que desejamos receber. Exemplos: redes sociais, sites de informação em geral, notícias, climatologia. Bem, antigamente, existia muito mais do que só isso. As pessoas se interconectavam. Existia blogs pessoais que as pessoas às vezes só faziam para compartilhar informações com os amigos delas. Os sites, existiam milhares de sites que cada um colocava a informação que quisesse. As pessoas faziam salas de conversa para qualquer um poder usar. Era assim que era a internet por volta dos anos 2000, que sim, infelizmente desapareceu. De que forma isso impactaria no seu dia a dia? Ele pergunta. Bem, se você parar para pensar, você já deve ter parado e tido uma experiência similar. Um dia você está saindo do trabalho, indo para a escola ou indo para a faculdade. Você percebe que você precisa ver como é que o clima vai estar no futuro, no dia. Então você abre o seu aplicativo que vem com o seu celular, algum site famoso, como os disponibilizados pela Google, e você confere lá que a única informação realmente que o site te entrega é que vai estar calor. Então você vai lá, coloca uma bermuda, uma camiseta de manga curta e sai para o seu trabalho e ademais. Mas aí, no meio do dia, você percebe que começa a ventar muito, a umidade começa a aumentar, o vento começa a ficar extremamente forte em todas as direções, e você vê que tem uma nuvem enorme vindo na sua direção. Aí começa a chover. Você chega em casa, frio, molhado e desapontado com a informação que foi te dada. Bem, mudando um pouco o tom da conversa. Agora imagine essa situação em Mariana. Imagine essa situação em Brumadinho ou no litoral norte de São Paulo recentemente. Imagine o sofrimento das pessoas ao ver a chuva chegando, as enchentes chegando e tudo da vida delas sendo levado embora. Lhes pergunto se um sistema de alerta não poderia ter sido implantado perto das barragens antes do rompimento delas. Pergunto a vocês se o governo não poderia ter tido mais atitude e instalado, por exemplo, uma base de dados meteorológicos na região afetada, nas encostas da região litoral norte de São Paulo. Bem, imagine, porque nada disso aconteceu. E isso resultou no sofrimento de várias pessoas, a perda de várias vidas. Bem, é óbvio que depender de órgãos públicos, infelizmente, principalmente no Brasil, mas em outros países, não é o bastante. Muito menos de empresas privadas. A informação que nos chega foi descentralizada. No caso, centralizada. Mas, enfim. Hoje em dia não existe mais um controle preciso na coleta desses dados. Você não tem uma informação exata de como vai estar o clima da sua casa, por exemplo. Não existe. Tudo é generalizado. Bem, queria contar uma história para fugir um pouco do passado. Por mais trágico que seja,
por mais triste que sejam os eventos que ocorreram, é bom sempre ressaltar o otimismo nas nossas vidas. William Kambwe, um malauiano da aldeia de Wimby, foi protagonista em um filme conhecido como O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme retrata a história real deste menino que inventou uma usina eólica a partir de peças de bicicleta, peças do ferro velho local e com um conhecimento obtido na limitada biblioteca da escola dele. Com isso, ele conseguiu, de forma precisa, inventar uma usina eólica capaz de prover energia por uma bomba hidráulica que puxaria a água do poço da aldeia, que manualmente não poderia ser operado. Assim, ele conseguiu gerar água para a plantação local e tirar aquela aldeia da miséria. Agora, eu quero que vocês imaginem um pouco. Imaginem se ele tivesse acesso a recursos como medições da velocidade do vento, direção do vento, a umidade relativa do ar, a temperatura até. Imagine se com esses dados ele conseguisse ir lá, coletar essas informações, processar elas em uma tabela, por exemplo, e analisar com talvez um gráfico ou puramente na tabela mesmo, se, por exemplo, valia a pena plantar naquele momento. Afinal, a energia eólica depende da velocidade do vento, se venta ou não. Então, plantar quando não estivesse com vento significaria que a planta não receberia água suficiente. Agora, vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas como que ele iria obter esses instrumentos, de certa forma, essa eletrônica necessária para essas informações? É aí que a gente chega no nosso maior problema. Não é fácil. E depender de órgãos públicos e empresas privadas está fora de questão. A gente pode ir por uma ONG. Infelizmente, as ONGs têm recursos limitados. E as ONGs estão focadas em resolver os problemas atuais. Porque existem pessoas que morrem com a doença, com a fome e com a sede. Infelizmente, nossa única alternativa seria esperar uma mudança na medida dos governos. Para assim a gente ter um financiamento para receber esses dados, para receber esse tipo de equipamento, para permitir que essas pessoas, além de não morram mais, elas também tenham como montar o futuro delas. Bem, outra opção mais viável seria se um grupo local de uma aldeia que tivesse mais recursos conseguisse ir lá e criar, de certa forma, uma poupança comunitária, uma vaquinha, de certa forma, para conseguir juntar dinheiro. Bem, eu queria falar sobre outra coisa agora. Queria falar sobre um projeto sendo feito no Colégio Nossa Senhora Medianeira, aqui, chamado Projeto Andrômeda. Nele, está sendo idealizada uma estação similar ao que eu acabo de pedir para vocês imaginarem. Uma estação que, de forma automática, consiga coletar diversas quantidades de informação sobre o tempo, sobre o clima, conseguir processar elas, enviar a quilômetros de distância para uma base de dados. Só que, em vez de fornecer informações para uma colheita, a gente poderia usar essas informações para entender melhor os efeitos da mudança do clima aqui na região do Paraná. Essa estação estaria localizada na Serra do Mar, em Piraquara. Lá seria a primeira estação criada automaticamente coletando dados de altitude perto da bacia de Piraquara, que provém água para a maioria da cidade de Curitiba. Bem, além disso, você tem que pensar um pouco. O que também traz aos envolvidos desses projetos? O que ensinaria, de certa forma, para essas pessoas? Não só do projeto, não só da aldeia, mas sim no total.
Eu dou um exemplo aqui para vocês sobre a meteorologia, mas esse contexto ele pode se expandir de formas inúmeras. Você pode descentralizar o acesso a notícias em países que existe uma censura para os governos. Você pode descentralizar as redes sociais quando você quer que todo mundo possa falar o que quer, por exemplo, sem ser restrito por uma regra que uma rede social impôs, por exemplo, por uma atitude de um governo que bloqueie informações específicas, conhecimento sobre o mundo afora, críticas ao governo. A descentralização não é sobre só o clima. Ela é muito mais do que isso. Bem, eu também quero que vocês pensem no seguinte: o quanto os jovens podem aprender disso? A participação de jovens nessa área iria aumentar muito o conhecimento, não importa o contexto, desde que as ferramentas necessárias para esse conhecimento sejam providas de alguma forma. As crianças na aldeia poderiam aprender mais sobre energia eólica, energia solar, poderiam entender mais o conceito de eletricidade, talvez. Eles poderiam aprender sobre análise de dados, eles poderiam aprender sobre engenharia e diversos outros temas. Assim como o projeto. Então, eu quero que vocês fiquem, antes de terminar essa apresentação, quero que vocês fiquem com isso na cabeça. Será que uma instituição, uma pessoa ou um governo deveria ter controle de tudo que chega para nós? Será que a gente não deveria poder saber sobre tudo que há no mundo, ter as ferramentas sem ser travado por uma disponibilidade mais fácil, de certa forma? Mas isso aí fica com vocês. Obrigado.